Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre qual a melhor taxa para os títulos do Tesouro IPCA, aqueles títulos que te protegem da variação da inflação. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje e sem enrolação vamos direto para a análise para ver o que aconteceu, para na sequência apresentarmos a nossa planilha com o comparativo histórico das taxas. Como você já sabe, está aqui, ó, Tesouro IPCA 2026, é o primeiro desses títulos. Veja o que vinha acontecendo. No dia 16/7, a taxa fechou em 3,65, ou seja, na penúltima sexta-feira. E parecia que na semana agora ela ia ficar caindo, veja, 3,65, continuou depois 3,63, 3,64, 3,62, parecia que ia estabilizar lá próximo de 3,62. Mas de repente, de quinta para sexta, saiu de 3,62 e recuperou tudo, voltando a 3,70 no dia 23/7, que é praticamente a mesma taxa aqui do dia 29/6, 3,71. Então deu um salto muito grande. Se nós olharmos aqui para 90 dias, nós conseguimos verificar que num prazo médio a taxa está alta. Se olharmos aqui a um ano, verificaremos isso com mais clareza. Esse título foi lançado em julho de 20 a 2,11%. Ou seja, quem comprou aqui deve estar lamentando muito, porque as taxas, veja que ela só vem subindo. Aqui era um fundo, depois ela fez um outro fundo dia 4/9, depois ela fez aqui um terceiro fundo mais ou menos aqui em 2,75, parecia que ia estabilizar, voltou a cair. E aí fez dois fundos, 2,37, 2,33, daí para frente, meus amigos, a taxa só foi subindo. Veja que nós estamos tendo fundo acima de fundo, 2,34, depois um outro fundo, 2,59, 2,99, estamos aqui em 3,36, 3,33 e agora estamos aqui, ó, a taxa girando, subindo. Você vê claramente que há uma tendência dessa taxa ficar aqui, num patamar mais alto. Chegamos agora a 3,70. Pode não ser a taxa mais alta, mas a taxa está subindo. Vamos dar uma rápida olhada também em títulos mais longos, 2035. No 2035, que é um título aqui que foi lançado em julho de 20, você pode verificar um movimento muito semelhante. A taxa chegou a 3,39, aí de repente ela bateu lá nas alturas em 4,28, 4,26, depois novamente aqui em novembro, e aí despencou. Veio despencando até aqui, ó, 30/12. E aí um movimento semelhante. Fez um fundo aqui em 30/12 a 3,38. Depois foi subindo. Um outro fundo a 3,47 no dia 3 de fevereiro. Aqui o seguinte, 3,71. Então veja que veio subindo. 3,38, 3,47, 3,71. Agora 3,94. E parece que o quarto está aqui, ó, 4,03, 4,04. E a que taxa nós estamos agora? 4,10. E o movimento dos últimos 30 dias, veja, novamente, no dia 16/7 estava em 4,11, parecia que ia caindo, olha a linha reta. Ela caiu de 4,11 para 4,10, para 4,9, para 4,8, para 4,7 e de repente voltou para 4,10. Devolveu tudo, fechou a mesma taxa que abriu. Veja o que aconteceu, um V novamente aqui, devolvendo isso, 4,10. Antes de mostrar a planilha, vamos verificar aqui o 2045. Se nós temos um movimento semelhante, praticamente o mesmo movimento, você vê com a mesma clareza. Por que que você vê a mesma taxa? Porque o 2035 e o 2045, as taxas são iguais, como você já sabe e tem acompanhado aqui no nosso canal. Se você já está gostando desse vídeo, eu já te convido, dê aquele super like, inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Vamos falar então aqui das taxas que nós tivemos aqui de fechamento então desses dois títulos principais, Tesouro e IPCA, aqueles títulos então que te protegem da inflação. Pegando a taxa média do mês de julho, tivemos então uma taxa média aqui desde o dia 1º até o dia 23, que foi a última sexta-feira, de 3,71%. Veja que essa taxa é mais alta, essa taxa média é mais alta que a média do mês de junho, mês anterior, mês 6. Por quê? Julho está em 3,71 e junho 3,61. Ela é muito mais alta que a taxa do primeiro trimestre, que foi 2,94. Também mais alta que a do segundo trimestre, 3,58. Opa, então fica aí a primeira dica para você. Quando nós olhamos para os quartis, e você já entendeu que nós dividimos as taxas em 4 quartis. A primeiro grupo de taxa, o primeiro quartil, são as 25% de taxas consideradas ruins. O segundo quartil são as taxas de ruins à média.
O terceiro quartil é o 25% das taxas médias para boa. E o quarto quartil é esse que você deve sempre ficar de olho. São as melhores taxas. São aquelas taxas, os 25% de taxas melhores. Ou seja, se situam entre a taxa mais alta e as 25% melhores. E aqui nós já colocamos em cores para facilitar o seu entendimento. Então veja aqui, as melhores taxas estão entre 3,64 e 3,88. Veja o que aconteceu então nesse mês agora, que nós estamos no mês de julho, entre 3,64 e 3,68. Veja quantas vezes essa taxa chegou lá. Do total de dias úteis que nós tivemos aqui, que foram 15 dias úteis, em 13 ela esteve entre essas taxas. Então fica de olho. Se você estava de olho numa taxa boa, tá aí, ó. Essas são as taxas, lembrando que são taxas de abertura do Tesouro Direto e que nós obtemos aqui, ó. Quando nós chegamos no Tesouro Direto, você tem a opção de vir aqui no final do site histórico de preços e taxas. Ele vai abrir esses gráficos e você baixando um pouco mais, você tem ela aqui, ó. NTNB principal. Você baixa o arquivo ou então acompanha aqui pelo nosso vídeo que já vem tudo mastigado. Voltando então para cá. A taxa fechou, a taxa abriu em 3,68 no dia 23/7. Mas vamos ver quanto que ela fechou. Ela fechou aqui, o IPCA 2026, fechou em exatamente 3,70. 3,70% foi a taxa de fechamento. Então é bom nós ficarmos de olho aqui com a taxa que vai abrir aqui no Tesouro Direto, que essa taxa aqui pode ter ainda uma pequena elevação. E o que aconteceu para ter essa elevação? Aí eu já te convido, quer saber? Deixa o super like aí para nós, deixa a sua dúvida, qual é o seu comentário? Essa taxa subiu demais em razão principalmente do dado que foi divulgado na última sexta-feira com relação ao IPCA 15. Vou colocar aqui para que você entenda o que aconteceu aqui, IPCA 15, para que você saiba. Essa taxa do IPCA, que é a prévia da inflação, ela disparou. Veja aqui, IPCA 15, pelo site do Infomoney, subiu demais. E como a expectativa econômica era que ela subisse menos, então houve uma disparada nos títulos. Está aqui, ó, IPCA 15 acima do esperado. E pressão no setor de serviços aumentam apostas de 1% na inflação. Veja que já está subindo então. A expectativa então da reunião que vai acontecer do Copom no dia 4 de agosto, daqui então a alguns dias. Então veja o que aconteceu no IPCA 15, ele subiu 0,72 em julho frente a junho, acima então da expectativa que era esperado pelo mercado, que era de 0,64. Então veja que a inflação pelo IBGE está aqui, ó, no acumulado de agora em 8,59. Isso fez então que essas taxas disparassem, como você pode ver aqui no nosso gráfico. Quando você tem uma expectativa que é abaixo, você vê então que a taxa cai. Mas como essa expectativa é acima, a taxa disparou. Então, novamente falando para você, entre 3,64 e 3,88 são as taxas consideradas boas para esse título. E voltamos a ter então taxas atraentes. Veja que somente em 2 momentos essas taxas fugiram, ou seja, foram abaixo então da taxa boa. Mas ainda assim ficaram em taxa média boa. Veja que está aqui no limite. Ficou em 3,63 em 2 dias. Então, se você gosta de um título de curto prazo que te protege da inflação, fica aí para que você possa avaliar se as taxas estão atrativas para você. E se você quer mais informação, se o mercado está interessado nessas taxas, acompanhe então aqui no alto, no card desse vídeo, o que os gestores estão comprando. Você vai gostar de ouvir o que esse vídeo traz para você. Vamos falar agora do NTNB Principal 2035, ou seja, o título então que te protege da inflação, mas com vencimento maior para o ano de 2035. O que aconteceu? Vamos falar então da taxa média. Primeiro no mês de julho, 4,13% é a média nesse mês que nós estamos. E coincidentemente é a mesma média do que foi acontecido no mês de junho, no mês 6, 4,13% para os dois. Repare que é muito melhor do que as taxas do primeiro trimestre e praticamente idêntica às taxas do segundo trimestre, que ficaram em 4,14%. Então parece que haver uma estabilização das taxas desses títulos nos últimos 30 dias. É muito interessante que você possa acompanhar isso aqui, para que você entenda então nesse histórico, nesse gráfico que nós trazemos aqui para você. Vamos colocar aqui na sua tela para que você veja diretamente aqui o 2035.
Veja que nos últimos 30 dias parece que ela teve uma queda forte. Só que quando a gente olha um prazo um pouquinho maior, a gente vê que a queda não foi tão forte assim, que está praticamente aqui estável. Veja, você consegue verificar isso. E pelas informações dos quartis, qual a informação que a gente pode trazer aqui para você? Bom, o quarto quartil, que é o melhor grupo de taxas para compra, está entre 4,16% e 4,30%, porque 4,30% foi a melhor taxa. Verificamos aqui, ó, no dia 19 de maio, nós tivemos a melhor taxa, 4,30%. Voltando então para o resumo das taxas no mês de julho, veja que nós só tivemos taxas aqui na cor verde, entre 4,16% e 4,30%, em 4 oportunidades. Tivemos 4,20, 4,20, 4,17 e 4,20. Então repara comigo, o IPCA mais curto teve oportunidades mais interessantes, enquanto que o IPCA mais longo, as melhores oportunidades ficaram um pouco mais para o passado. Isso você pode entender então que no IPCA de curto prazo talvez a relação custo-benefício esteja mais interessante, mas aí a avaliação é sua. Veja então que ele fechou, a taxa de abertura foi em 4,11%. Foi próxima de 4,16%, mas ainda não chegou lá. Mas o fechamento dessa taxa, vamos verificar aqui agora, foi em 4,10%. Fechou no dia 23/7, 4,10%. Praticamente a mesma taxa de abertura aqui, ó, 4,11%. São taxas consideradas de média a boa. O que são taxas de média boa? É o terceiro quartil. Ele se situa, então, entre as taxas de 4,09%, que é o final do último quartil, e 4,15%. 4,09%, 4,15%. Veja que praticamente todas as médias estão mais ou menos aí nesse terceiro quartil. Então anota aí, taxa boa entre 4,16 e 4,30. Taxa de média a boa, aqui entre 4,09 até 4,15. Essas são as taxas que você precisa tomar nota caso você tenha interesse nesse tipo de título. E se for o 2045? Lembrando, as taxas do 2045 são as mesmas do 2035. Para mim, uma incoerência do Tesouro Direto, mas é assim que funciona. O que varia no 2045 são os preços dos títulos. Veja que aqui os títulos estão em torno aqui de 1.377, enquanto que aqui estão mais altos. Por quê? O vencimento 2035 é mais próximo. Logo, se ele é mais próximo, os preços têm que estar um pouco mais altos. Então, você gostou desse vídeo? Deixe aquele like, compartilhe com as pessoas que não conhecem o Tesouro Direto e não sabem as oportunidades que ele pode estar te dando. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você cada vez mais acompanhe essas taxas. E tem um detalhe, essa semana nós teremos então IGPM na quinta-feira. É um outro índice de inflação. Fica de olho, taxas podem estressar na quinta-feira se o IGPM vier acima das expectativas. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.